Pessoal, o futebol brasileiro não perdoa mesmo, certo? Não perdoa porque eu falei aqui no pré-jogo ontem e não fiz o pós-jogo porque para mim não fez nenhum sentido gravar depois da partida. E hoje pela manhã acordei aqui, liguei o computador e me surpreendi com uma matéria é, falando sobre a demissão do Felipe. Eu falei, não é possível, não estou acreditando no que eu estou vendo, vou procurar fontes confiáveis. E aí tive a conclusão que realmente o Felipe foi demitido. E eu falei no pré-jogo o seguinte, que esse jogo não valeria nada, se ganhasse ou perdesse não mudaria absolutamente nada. E aconteceu coisas improváveis ontem, né? Que eu presenciei. Presenciei o 8-0 que mesmo os gols saindo e a gente vendo os jogadores ali comemorando, mas de uma forma, né, Paquetá algumas vezes queria ir para a torcida, mas viu que a torcida não estava dando aquele feedback como deveria, e eles iam até a metade ali, voltava e não houve essa empolgação. Por que não houve empolgação? Também não era necessário, né? O Flamengo vem de resultados ruins, já perdemos duas competições que não vale nada, mas teve um significado muito importante porque resultou na queda do Felipe Luiz, né? Então, assim, qual foi minha surpresa de ontem? Os 8 gols, é, os 8-0 e sim, tem mais, sim. E após o mesmo ganhando de 8-0, a torcida ainda grita time sem vergonha. Então, assim, a mágoa mesmo existe, é real. A torcida, nós ficamos mesmo indignados com esse início de temporada. O Flamengo levou quase os gols de todo o ano passado. Tô exagerando aqui, né? Derrotas com certeza superou. E eu terminou o jogo 8-0, ok. Não, decidi não gravar nada. E hoje pela manhã me surpreendi com a demissão do Felipe, do Felipe Luiz. E aquilo que eu falei no pré-jogo que não mudaria, não aconteceria nada de diferente, aconteceu algo muito grande no Flamengo. Muito grande porque ninguém imaginava que haveria demissão do Felipe, nem o próprio Felipe, ele falando no pós-jogo, falando na coletiva, falando com ímpeto, né, com mais empolgação. E ali eu via no semblante do Felipe que, olha, as coisas vão se ajustar, né? Oito, mas a diretoria não viu nada de excepcional. Sinto muito pelo Felipe no Flamengo. Eu falo sinto muito no Felipe no Flamengo porque o Felipe é um grande treinador, já tem uma carreira brilhante, um ano no Flamengo conseguiu a Libertadores e o Brasileirão, e com certeza ele é um grande treinador. Só que uma coisa é você receber um salário de 300 mil para futebol, né? Para futebol é muito pouco valor. E 2 bilhões é outra coisa, né? Então, assim, Felipe no primeiro ano era coadjuvante e poderia ali errar, e errou pouco, e a expectativa foi muito grande sobre o Felipe, ao ponto do Flamengo renovar com o salário de treinador grande. Assim, você tá no seu primeiro ano como profissional de uma área e você ganhar 300 mil, no próximo ano você ganhar 2 milhões, junto com isso vem a cobrança, né? E veio muito cedo, infelizmente. Então eu falo, sinto muito pelo Felipe no Flamengo, porque esperava mais, esperava que o contrato se encerrasse, né? O Felipe só saísse quando finalizasse o contrato e com muito mais conquistas, mas infelizmente não deu. Sinto muito, né? O futebol brasileiro é assim. É, é, Se o Flamengo é culpado, se o Flamengo deveria ou não, para o investimento, para a profissionalização do futebol, como fala-se que é, e que está o Flamengo hoje. Então, assim, cara, é, não vai sobrar para ninguém, assim, ninguém vai escapar, né? Pelo jeito, pela postura, pela atitude e decisão da diretoria de demitir o Felipe no mês de março, dia 3 de março, mostrou que realmente a coisa é séria, né? A coisa tá mudando. E isso é bom por esse lado, né? Por esse lado é bom. E por outro lado é ruim porque é o Felipe, né, cara? A gente gosta do Felipe, mas com certeza ele vai brilhar muito em outros clubes, dirigindo outros clubes aí. Tomara que ele vá para a Europa para não jogar contra a gente. Mas assim, a situação que o Flamengo estava muito, muito desorganizado.
a gente víamos no Flamengo o seguinte, né? O Flamengo tendo um banco fantástico, jogadores excepcionais, que são mesmo, isso é fato. E o Felipe fazia assim, entre, saia, entre, assim, sabe, tipo, colocando as peças e os caras tinham que resolver. O time não tava esse ano com um modelo de jogo, uma postura, uma organização, o time estava muito desorganizado, sabe? Tem horas que do meio pra frente parecia ali, a transição é bom, os jogadores que mudam de posição, legal. Quando isso é bem elaborado, bem executado, fica fantástico. Mas do jeito que tava no Flamengo, cara, todo mundo tava ali. Tinha momentos que parecia mesmo que tava todo mundo ali à vontade para ir para onde quiser e fazer o que quiser. Foi momentos difíceis. E infelizmente não deu pro Felipe Luiz. Então, assim, a minha previsão de que não mudaria nada, aconteceu algo muito grande. O Felipe foi demitido, cara. O Felipe foi demitido. O Flamengo já está aí um novo treinador no radar, mas o tema aqui não é o novo treinador, o tema é o Felipe. E é impressionante como o futebol pode mudar, né? Mudar da água para o vinho, porque o Felipe, ano passado, cara, uma defesa sólida, um time. O Flamengo estava muito bom no ano passado. Esse ano não saiu jogadores, ao contrário, reforço, né? O Paquetá ontem, jogando ali pelo lado na posição do Arrascaeta, produziu demais, certo? Um jogador mais forte, um jogador com mais um tanque mesmo. O Paquetá hoje ele é muito forte. Então ele jogando na posição do Arrascaeta ali foi muito importante. É claro que o Madureira é um time mais limitado, mas naquela posição o Paquetá realmente mostrou que é por ali, é o caminho, né? Mais força. Não tem o brilhantismo do Arrasca, mas assim, na finalização o Paquetá mostrou que é muito bom também quando entra na área. Então, pessoal, é o seguinte, é isso, né? Isso, a minha opinião, se o Flamengo acertou ou não, eu não consigo, não dá pra dizer acertou. E se falar assim que errou também é complicado, porque o Flamengo vinha muito mal, muita desorganização e, cara, eu lembrei muito do que quando o pessoal do Fluminense, né, se me falha a memória, chegaram para o Diniz e perguntaram: e aí, Diniz, vai mudar? Vai fazer algo diferente? O Felipe Luiz não, o Diniz não mudo, né? Minhas convicções são essas. E aí acabou o vínculo do Diniz com o clube, acho que foi com o Fluminense. Parecia um pouco com o Flamengo, assim, né? O Felipe com aquela segurança, né? O cara campeão da Libertadores do Brasileiro, né? Ganhou a Copa do Brasil também logo no finalzinho do ano, né, de 2024. Mas futebol não perdoa, cara, não perdoa. Se não acontecer, se não render, não, a coisa não vira. E volto a dizer, uma coisa é um treinador ganhando 300 mil, outra é o treinador ganhando 2 milhões. Ali o top 3, eu acho, dos treinadores do Brasil, um salário muito bom. Mas é isso, pessoal. Fim da carreira no Flamengo, do Felipe Luiz, e tomara que o Felipe encontre aí um novo clube e ele consiga fazer o que fez em 25, mas na Europa, em outro lugar. Tomara que ele vá para para a Europa, para onde ele sonhou, aonde ele sonha, e tomara que isso aconteça já agora, né? Algum clube aí contrate o Felipe, uma La Liga, por aí, acho que sim, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e comente, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Um forte abraço e até daqui a pouquinho.